Olá, esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o drama coreano Eu, Você e Toda Uma Vida. Eu te odeio profundamente, mas ainda assim te amo mais que tudo. Essa é uma frase da Eun. E se houvesse uma frase capaz de resumir o coração deste drama, seria algo assim. No centro da história está a ligação intensa e perigosamente sufocante entre Eun e Sang-yoon. Elas se machucam, se apoiam, se afastam e se procuram, sempre retornando uma à outra como se não houvesse alternativa possível. Seon é sem dúvida uma presença nociva, mas por mais erradas que sejam suas atitudes, é difícil simplesmente descartá-la. A narrativa a constrói com tanta densidade emocional que conseguimos entendê-la mesmo sem concordar com nada que ela faça. E por mais dolorosa que seja a convivência entre elas, Eun nunca deixa de gostar dela. A relação ultrapassa o que chamaríamos de amizade. É um laço inquietante que não deveria funcionar, mas ainda assim há um sentimento entre elas que permanece vivo, insistente. O romance também ganha espaço, especialmente quando entra em cena o triângulo amoroso. Complicado, cheio de decisões duvidosas, mas impossível de odiar completamente. Há momentos em que você quer sacudir Seon ou Sang-ha. No fim, ninguém é inteiramente culpado, ninguém é inteiramente inocente. O relacionamento de Eun com Sang-ha é doce, delicado, mas nada se compara à tempestade emocional que ela vive com Seon. O drama abraça o melodrama sem medo. A história do irmão da Seon foi um golpe realmente devastador, que mudou a dinâmica da família dela e abriu um espaço maior na relação, que na verdade nunca foi devidamente explorada no drama, a relação entre mãe e filha, eu estou falando aqui. Que nós vamos sabendo aos poucos como a Seon se sente em relação à mãe, porém a gente não vê de fato se é realmente isso que a mãe sentia por ela ou se é um mal entendido. No meu entender, a Seon, por ser introspectiva, não conseguia ter a proximidade com outra pessoa como tinha com a Eun. E também não acho que ela sentia falta dessa amizade com a Eun, não. Se sentisse, teria procurado antes, né? Mas elas se encontram na faculdade por causa do clube de fotografia e sabemos os motivos dela estar lá, né? Porém, esse reencontro revela que elas mantêm esse laço afetivo ainda muito forte, mesmo a Seon não querendo ter. No meu entender, a Eun tem o que ela queria ter. Era mais extrovertida, expressava sentimentos, era fácil amá-la. E para mim esse é o ponto. Como é difícil ser amada. E a Seon queria se sentir amada, né? Por mais alguém que não fosse a Eun. E quem é que poderia recriminá-la por isso, né? A questão é que ela nunca foi sincera com a Eun. Em nada. Nada. Sempre foi fria, indiferente e calculista, características que ela manteve até o fim com a sua decisão sobre sua própria vida. Isso aqui eu pego principalmente a questão da mãe na vida da Seon. Ela sentia, na verdade, uma aversão pela mãe e era uma barreira tão... foi construída assim, tão grande que nós não conseguíamos ver isso sendo removido. Até o fim, ela foi fria com a mãe, ela nunca abriu um espaço para o diálogo. Diálogo é um problema também na vida da Seon. Ela não consegue dialogar sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, ela não consegue ser sincera. A Eun, por sua vez, tinha uma forte dependência emocional e nunca percebeu certas características da amiga. Sabe quando você tem uma consideração, amor por alguém e pensa que a pessoa sente o mesmo? É o que a Eun pensava, ela não fazia nenhuma análise dessa amizade. Mas quem é que faz isso, né? Desde o início, foi uma amizade de altos e baixos, mas a Eun tinha algo para se apegar nesse relacionamento. Ela entra na vida da Seon já admirando sua vida. Ali no início, quando ela entra no apartamento que a Seon vai morar e a mãe limpava, né? Ela, o drama, ela fala que nunca tinha entrado ali no apartamento.
Então, ela vê aquelas pessoas que moram ali, que têm aquela vida, como alguém, são pessoas especiais. Não que ela invejasse, mas era um mundo diferente do dela. Ali tinha, nesse universo, tinha a mãe, tinha o irmão, pessoas que ela amavam. Então, a Seion é parte desse universo tão amado por ela. E eu fiquei também admirada de ver como o drama nunca simplifica nada, não tenta santificar Seion, mas também não a demoniza. Mostra como sentimentos contraditórios, amor, ira, insegurança, ciúme e uma dependência sufocante podem coexistir no mesmo vínculo. Isso torna tudo extremamente humano, ainda que incômodo. Na vida real, é claro que ninguém deveria conviver com alguém tão tóxico quanto a Seion. Mas dentro dessa história, o que fica claro é que a Eunjun precisava dela, por mais paradoxal que isso seja. Por isso, por mais que eu questione a relação, acabo aceitando que dentro daquele universo, a amizade delas, torta, doente, mas verdadeira, faz sentido. A ambientação também é um ponto forte, trilha sonora pesada, ritmo emocionalmente carregado e personagens secundários bem construídos e que ampliam as consequências das escolhas das protagonistas. Nada parece gratuito, tudo contribui para engrossar o drama que as cerca. Embora eu acho, né, que em muitas cenas ficou um pouco lento e às vezes até arrastado, mas para mim não é um problema. Mas para algumas pessoas pode não gostar do ritmo aqui do drama. É uma obra sobre afeto que cura e ao mesmo tempo destrói, sobre laços que se confundem com prisão emocional. E aí sobre as atuações. O ponto forte aqui desse drama, então os pontos fortes ele tem, né? Mas as atuações precisam estar sempre como tópico essencial aqui para falar desse drama. A Kim Go-eun, que eu sou fã, eu gosto demais dos trabalhos dela. Então, sempre que tem o nome Kim Go-eun, eu preciso ir assistir. Ela entrega vulnerabilidade, dor, em uma personagem que usa o humor como defesa, enquanto a Park Ji-yoon equilibra arrogância e fragilidade, tornando a sua personagem assim multidimensional. A química entre elas é o coração aqui do drama, tornando as cenas das duas intensas e memoráveis. Já indo para o fim do drama, aqui o perdão é o foco, já que, sinceramente, seria muito difícil perdoar e voltar à convivência, porque você perdoar e deixar e ficar longe de uma pessoa dessas, como a Seion, seria o certo, correto. Não guardar mágoa, mas deixa para lá, não quero nem saber de como anda. Se não fosse o ponto aqui, a doença, não haveria nenhuma chance de uma proximidade, porque a Seion foi cruel, muito mesmo cruel com a Eunjun. E a gente que viu o drama sentiu com ela esse impacto de sua crueldade. Ela fez os estragos e não olhou para trás. Mas por conta de uma doença, ela retorna. Essa é uma característica da Seion. Ela precisava sempre de algo para retornar para a Eunjun. Então é assim, amizades também podem aprisionar e aprender a sair ou a ficar pode ser a diferença entre sobreviver e afundar. Pensando sobre as características da Seion, eu fiquei a me perguntar, será que ela não escolhendo como ela escolheu, né? Como eu disse já anterior, eu falei sobre essa questão controladora que a Seion tem. E ela escolheu até controlar a sua partida. Achei isso triste, eu achei triste. E tudo bem, é uma falta de fé. Tanta coisa aqui dentro para pessoas que escolhem um caminho desse, que para mim é incompreensível. Mas pensando na Seion, no meu ponto de vista, só a minha opinião, que ela quis mais uma vez amarrar a Eunjun em sua vida com um pezinho ali, porque terrível que ela passou, consideremos. Ela vai passar com a Seion um caminho que vai lhe marcar. Ela vai andar por esse caminho que vai marcá-la. Ela fica só com mais uma ferida. Não sei, só foi se
a Seon pensou em fazer isso ou não, ou ela só agiu querendo a companhia, como ela falou, querendo a companhia de alguém que a ama naquele momento, porque na verdade só tinha essa pessoa que amava. Em todo o universo Seon, só existia Eunjun para amá-la. Então é isso. Entre afeto e o rancor existe uma fronteira tão fina que às vezes desaparece. Esse é o canal Doramas e Afins. E é isso. Se você já assistiu o drama, me diga o que você achou. E eu vou ficando por aqui. Tchau.